Boa tarde, pessoal. Espero que Boa tarde. Boa tarde. estejam todos bem dentro de casa, né? Tomando os devidos cuidados quando sair. Bem, hoje a gente vai ver um novo capítulo, que é essa parte sobre a atmosfera e as suas alterações, as alterações que a gente tem feito na atmosfera. A atividade que eu passei para vocês foi da questão 1 a 10 da página 49. E a gente vai fazer a correção dela agora. Espero que vocês tenham assistido o vídeo, né, que eu postei junto com a atividade, porque lá vocês vão ver a explicação bem direitinho do conteúdo. Mas agora vamos fazer a correção dessa atividade. Vou apresentar aqui a tela. Muitos alunos não estão enviando a atividade, então prestem atenção, olhem lá no seu Google Sala de Aula se você está enviando as atividades direitinho, porque elas fazem parte da nota de vocês. E das avaliações, as avaliações que foram as avaliações diagnósticas, elas vão ser a nota parcial da primeira etapa, e elas não foram tão boas assim, então vocês vão precisar correr atrás aí nessa nota por meio das atividades, tá bom? Prof, Oi. eu ainda não entreguei a atividade de ciências, essa, porque eu estava sem tempo, mas eu vou fazer hoje. Tudo bem. Então já vai fazendo logo aqui, ó, acompanhando durante a aula, porque na correção você é só copiar, né, no caderno. E copiando de acordo com o que eu vou copiando aqui. Não esqueçam de fazer as atividades. Mas não esperem para fazer a correção, porque senão vocês vão só copiar as respostas sem entender o conteúdo. E é importante que vocês sigam aquele passo a passo que eu coloco, de assistir o vídeo, fazer a leitura do capítulo e responder a atividade. Professora, para poder fazer sua atividade, tem que fazer pergunta e resposta, Sim, perguntas e respostas. Vamos lá. Primeira questão, página 49 do livro, primeira questão. Usando apenas um copo e um pouco de água gelada, é possível demonstrar que o ar contém vapor de água? O que foi que vocês colocaram aí nessa questão como resposta? Olha só, usando apenas um copo e um pouco de água gelada, é possível demonstrar que o ar contém vapor de água? Sim. Por quê? Quando a gente coloca água gelada no copo, né? Digamos aqui que fosse essa água gelada. O que é que ia acontecer aqui fora do copo? Parecia que o copo estava suado, né? Iria parecer que o copo estava suado, com a água aqui fora, bem úmido. Isso significa o quê? Que a água que estava dentro foi para fora? Não, significa que a água que estava no estado de vapor, aqui na região de fora, ela se resfriou e ficou no estado líquido aqui fora do copo. É isso que acontece. Então, vamos lá. Usando água e copo, dá para demonstrar que existe vapor de água? Sim. Pois, ao colocarmos água gelada em um copo, este fica molhado na região de fora. O que prova que o vapor de água presente no ar se transformou para o estado líquido. Estado líquido na superfície do copo. Deu para entender esse exemplo? Ele está perguntando se dá para demonstrar. O vapor de água, ele está presente na nossa atmosfera. Ela é uma das partes da nossa atmosfera. Vapor de água é a água no estado gasoso. E ele está presente na nossa atmosfera. A gente prova isso através, por exemplo, desse exemplo aí, né? Do copo com água gelada. Segunda questão.
Qual é o gás necessário para que ocorra o fenômeno da combustão? Para acontecer a combustão, eu preciso de combustível, uma fonte de calor e de um comburente. Comburente, ele é um tipo de gás que é específico para existir o fogo. Para ter fogo, eu preciso do gás, que é o mesmo que a gente precisa na nossa respiração. Qual é? Ninguém sabe? Oxigênio. Oxigênio, muito bem. Então, qual é o gás necessário para ocorrer a combustão? O gás. Gás de oxigênio. Gás oxigênio. Muito bem, Gás oxigênio. perfeito. Esse é o gás necessário para a combustão. Terceira questão. Quais são as duas substâncias produzidas, na maioria dos casos, quando ocorre a combustão? Quando acontece a combustão, a gente vai ter a produção de duas substâncias. Deixa eu ver aqui a página que está mostrando isso. Só um minuto. Está na página 33. Olha só. Quando a gente faz a queima durante a combustão, durante o processo de combustão, a gente está fazendo o quê? A transformação do combustível e do oxigênio em uma outra substância. Que substância é essa? Gás carbônico e água. Tudo bem? E isso vai liberar energia, que é o fogo em si. Então, vamos lá. A pergunta foi, quais as duas substâncias que são produzidas na maioria dos casos quando ocorre a combustão? Opa. Gás carbônico. E água. Liberando calor na forma de luz, né? Tô indo muito rápido ou tá dando certo nesse ritmo? Eu Tá tô dando tentando certo. acompanhar. Certo. Então, o oxigênio, ele é consumido junto com combustível e isso se transforma em gás carbônico e água. Se eu fosse escrever isso aqui na forma de uma equação química, como é que isso iria ficar? Faria assim, ó. Só ajudando aqui. Combustível mais oxigênio seria gerar o quê? Ui. Aqui seria liberado calor. Ui. Fiz besteira. E aí teria a produção de gás carbônico e água. Assim que seria essa transformação. E aqui liberaria calor na forma de fogo. Tem alguém com o microfone ligado? Tudo bem? Essa é a terceira questão. Foi eu sem querer, tio. Certo.
Próxima questão. Questão 4. Vamos lá. Questão 4 diz o seguinte. O professor fez um experimento ilustrado a seguir. Ó, colocou uma vela, um copo, né? Colocou um copo em cima e depois a vela se apagou. Adivinhar. Natanael, seu microfone está ligado. No caderno, explique por que a vela coberta pelo copo se apaga logo. Por que que quando eu coloco o copo na vela, ela se apaga? Porque o oxigênio que tinha dentro, ele foi consumido. E sem oxigênio, não tem fogo, certo? Então, Eu ia responder. Aí a senhora respondeu antes de mim. porque o oxigênio foi completamente consumido. Sem ele, não há fogo. Item B. Se o copo fosse maior, o tempo até a vela se apagar mudaria? Sim ou não? Não, porque ia de qualquer forma tampar o oxigênio. Mas iria demorar mais ou não? Sim. Não. Sim, iria demorar mais, porque teria mais oxigênio disponível. Quanto maior fosse o copo, mais demoraria. Então, sim, seria maior. Achei que não mudaria nada, achei que o copo ia ser o mesmo tanto de oxigênio. Pois dentro do copo teria mais oxigênio disponível. Em um copo maior, teria mais oxigênio disponível. Isso é bem fácil de demonstrar. É só você pegar uma vela, colocar um copo pequeno em cima e outra vela e colocar um copo maior em cima, ao mesmo tempo. Aí você vai ver que no copo menor, a vela se apaga mais rápido do que no copo maior. Se pra essas coisas não, tia, senão eu ia botar fogo na casa. Qualquer coisa, quando eu terminar aqui a gravação, eu posso fazer essa experiência aqui com vocês, se tiver uma vela aqui em casa. Tia, eu não fiz essa tarefa ainda. Quando acabar aqui, eu vou fazer. A senhora vai postar o vídeo? O vídeo vai Aí ser eu olho por postado lá. no Porque Pronto, eu beleza. não fiz ainda. Pode tirar print também da tela enquanto eu tô fazendo, né, aqui. Tá. Item C. Em relação à concentração do gás carbônico no ar dentro do copo, você esperaria que ele fosse maior em B ou em C? Quem teria mais gás carbônico? A foto do item B ou a foto C? Hein? O C, tia, por causa que o oxigênio que estava dentro do fogo, ele se espalhou pelo copo. Isso. O oxigênio foi consumido, né, e convertido em gás carbônico na reação. Na reação de combustão, o gás carbônico é liberado, então iria aumentar a quantidade de gás carbônico. Então, vamos lá. Você esperaria que ele fosse em C. Maior em C. Pois, após a combustão, grande quantidade pois durante a combustão, gás carbônico é liberado. Essa foi a questão 4. Descendo mais um pouco. Questão 5. Vamos lá. Os seres vivos que dependem do gás oxigênio para respirar estão constantemente retirando esse gás do ar e lançando o gás carbônico na atmosfera. Que fenômeno garante que o gás oxigênio
para a respiração dos seres vivos não acabe? Como é o nome do... É as árvores. Qual é o... as plantas de forma geral. Mas o que é que elas produzem? Qual é o nome do processo que elas fazem isso? Que vai produzir o oxigênio. Tia, Fotossíntese. tia, Oi. eu só queria relembrar que na quarta questão no item C tá gás carbônico. Ixi. Obrigada. Deixa eu botar aqui o B. Obrigada. Então, quem produz oxigênio para a gente, que tira esse gás carbônico da atmosfera e produz oxigênio, é a fotossíntese, que é realizada pelas plantas, certo? Esqueci de botar aqui. Então o gás carbônico sai da... O gás carbônico sai dos seres vivos que respiram. E as plantas, elas tiram esse gás carbônico e transformam ele em oxigênio. Realizado Desculpa que eu vou pelas plantas. Não só pelas plantas, são pelas plantas e pelas algas. Eu escutei, tia, porque o meu celular tá debaixo da cama. O microfone tá ligado. Tá. Vamos lá. Questão 6. Em que camada da atmosfera há maior concentração de ozônio? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto. As camadas da nossa atmosfera, quais são elas? A gente tem 5 camadas. A primeira camada, que fica aqui mais próximo da Terra, é a troposfera, que é onde ocorrem os fenômenos climáticos, onde os aviões e os balões voam, onde chove, onde tem a maior concentração de gases, de forma geral. Mas a estratosfera é a camada onde vai ter uma maior concentração de ozônio, porque é nela que tem a camada de ozônio, que vai proteger a gente contra os raios ultravioletas do Sol. A mesosfera é a camada onde os meteoros vão entrar em combustão. É a camada que nos protege desses meteoros que estão vindo do espaço. E quando esses meteoros entram em combustão, a gente vê como se fosse uma estrela cadente. Mas, na realidade, é um pedaço de terra, né? Um pedaço de solo, de alguma substância espacial, que está adentrando a nossa atmosfera e atingindo a mesosfera, e entrando em combustão, e não atinge a superfície terrestre. A outra camada é a termosfera, que é onde ocorre a aurora, as auroras, como a aurora boreal, que é aquelas luzes bonitas no céu, e onde os satélites artificiais ficam. E a última camada é a exosfera, que é essa camada aqui mais externa, e que separa a Terra, né, do espaço interplanetário. Essas são as camadas. Aí a pergunta foi, na 6, em que camada da atmosfera tem maior concentração de ozônio? É na estratosfera. Estratosfera. Aí continua. E por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? A camada de ozônio, eu expliquei, não foi? Ozônio nos protege da radiação solar. Ela impede que a gente seja frito pelo sol. É isso que a camada de ozônio faz. Questão 7. O ar que entra em nossos pulmões, quando inspiramos, ou seja, quando a gente inspira, contém cerca de 21% de gás oxigênio. Já o ar que sai quando expiramos, o que a gente faz, o que? Expira.
coloca os gases para fora, né? Contém aproximadamente 16% desse gás. Explique por que existe essa diferença na proporção do oxigênio. Por que diminui a concentração do oxigênio que sai? O que vai acontecer? O nosso corpo, ele vai absorver esse oxigênio, né? E vai aumentar a concentração do gás carbônico que é liberado. Então, a gente respira o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, por isso que a concentração do gás oxigênio diminui. Durante a nossa respiração, nós absorvemos o gás oxigênio e liberamos gás carbônico, que estará em maior concentração no ar que expiramos. Tudo bem? Vamos à oitava. Oitava questão. Diz o seguinte: escreva uma pequena redação utilizando todas as palavras do quadro abaixo. Essa questão eu não vou fazer a correção aqui com vocês, porque cada pessoa pode escrever o texto de um jeito. Mas sobre essas palavras aqui, né? Ozônio, raios ultravioleta, CFCs, geladeira, câncer, sprays, destruição e ar-condicionado. Vocês vão utilizar todas essas palavras aqui para produzir um pequeno texto. Então, esse texto vocês podem utilizar como texto base, né, para vocês fazerem o texto de vocês, o texto que está presente na página 39 e 40. Não, só na 39. Na página 39 vocês já vão ver todas essas palavras aí e vão conseguir montar o texto, tá certo? Como os textos vão ser diferentes, a resposta aqui eu vou botar como resposta pessoal, tá? Pessoal, usando a página... Foi a página que eu falei? 39. 39. Página 39, como base para construir seu texto. Isso não é a resposta, tá? Isso aqui é só para explicar para vocês o que é para fazer na questão 8. O texto, ele não precisa ter uma quantidade específica de linhas, mas ele tem que conter todas essas palavras. Todas essas 8 palavras que tem aí no texto, nesse quadrinho laranja. Questão 9. No fim do ano de 2000, os 120 mil habitantes de Ponta Arenas, cidade situada no extremo sul do Chile, foram avisados para não saírem de casa entre 11 horas e 15 horas. Caso tivessem que sair, deveriam usar óculos escuros, filtro solar, roupas de mangas compridas e para se protegerem. Crie uma hipótese para explicar por que as medidas eram necessárias. Por que eles precisavam utilizar todos esses equipamentos, né, para saírem entre esses horários? Oi, Isadora. O que é que vocês acham? Não tem uma resposta exata, mas eu acho que era por causa do sol? Por causa do sol. A radiação solar naquele período estava muito alta.
Então, como estava muito sol, eles precisavam se proteger desse sol. Então, a radiação solar estava muito alta. A Amanda escreveu exatamente na hora que eu falei. Porque a radiação naquele período estava muito intensa. Poderia causar danos à saúde da população. Caso não utilizassem o protetor, os equipamentos, né? Os equipamentos de proteção. Isso. Porque exposição ao sol demais pode causar o câncer de pele. Tia, Oi. o texto pode ser umas 15 linhas? Pode ser 15 linhas, pode ser 10, contanto que tem as 8 palavras. Pode ser 5. Vocês que decidem, mas tem que ter essas 8 palavras e com sentido, né? Uma linha, Explicando né, por que tia? elas estão ali. Uma linha. Não é só jogar as palavras, não. Eu quero que tenha um texto construído com sentido. Por exemplo, o gás CFC é um gás poluente que era utilizado antigamente em geladeiras e ar-condicionado. E esse gás, quando ele e também em sprays. E quando esse gás ele vai para ele interage com o ozônio da camada de ozônio e causa a destruição da camada de ozônio, fazendo com que os raios ultravioletas consigam passar e isso pode gerar câncer na população. Acabou. Fiz o meu texto usando as palavras tudinho. Tá vendo? E eu acho que nisso não dá nem 5 linhas. A senhora pode repetir, por favor? Oi? O que a senhora falou? Se quiserem ver depois o que eu acabei de falar, né, para escrever, é só assistir essa aula no YouTube. Questão 10 e última. Como os animais obtêm substâncias como nitrogênio, se eles não conseguem utilizar o nitrogênio do ar? Eles fazem a absorção do nitrogênio pela alimentação. As plantas é que absorvem esse nitrogênio. E a gente absorve esse nitrogênio por meio das plantas. E ele é muito importante para a gente, né? Então, vamos lá. As plantas absorvem o nitrogênio por meio das suas raízes. Na raiz, ela vai ter um processo que é chamado de fixação de nitrogênio. E quando elas se juntam com os organismos decompositores, né, elas vão conseguir absorver esses nutrientes, esse nitrogênio do solo. As plantas absorvem o nitrogênio do solo por meio das suas raízes. E nós, seres humanos, né, absorvemos esse nitrogênio por meio da alimentação. E os animais absorvem. Oi, alguém levantou a mão. Pergunta. As plantas, ela pode pegar nitrogênio por outro canto ou só pela raiz? Pelas raízes. Ele absorve pelas raízes. Ah.
E assim a gente conclui a nossa atividade, correção da nossa atividade. Tia, a senhora pode fazer o que a experiência que a senhora disse que ia fazer? Pronto. Eu vou encerrar a chamada, tá? E vou ali atrás da vela. Só um segundo. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Só isso.